A maioria das pessoas acredita que as estradas são apenas caminhos, quilômetros de asfalto ligando cidades, transportando cargas e pessoas de um lugar para outro. Mas quem vive na estrada sabe que isso não é verdade. Durante o dia, as rodovias parecem comuns. Caminhões passando, postos de combustível cheios, pessoas indo e vindo sem perceber nada além da pressa de chegar ao destino. Só que existe outro lado da estrada. Um lado que aparece quando o relógio passa das 2 da manhã, quando o movimento desaparece, quando o rádio começa a falhar, e quando o silêncio fica tão profundo que até o som do próprio motor parece estranho. É nesse horário que muitos caminhoneiros dizem começar a perceber coisas que não deveriam estar ali. Luzes no meio da mata. Sombras paradas no acostamento. Pessoas pedindo carona em lugares onde ninguém deveria estar. Alguns dizem que são apenas histórias de quem dirige cansado demais. Outros juram que não. Porque existem estradas onde aconteceram acidentes que nunca foram esquecidos. Curvas onde pessoas morreram tentando pedir ajuda. Trechos onde caminhões desapareceram na madrugada. E, segundo muitos caminhoneiros, algumas dessas presenças parecem continuar ali. Esperando. Observando. Chamando por quem passa. Nesta noite, você vai ouvir 7 relatos de caminhoneiros que viveram experiências inexplicáveis nas estradas durante a madrugada. Histórias de passageiros que desapareceram. Vozes que surgiram no rádio. Caminhões que aparecem no retrovisor, mas nunca ultrapassam. Algumas dessas histórias podem ser coincidência. Outras podem ser imaginação. Mas uma coisa é certa. Depois de ouvir esses relatos, talvez você nunca mais olhe para uma estrada vazia da mesma maneira. Então apague as luzes, aumente o volume, e prepare-se. Porque algumas viagens não terminam quando a estrada acaba. Relato 1. Eu trabalho como caminhoneiro há mais de 20 anos. Quem vive na estrada aprende muitas coisas. Aprende a dirigir cansado, aprende a reconhecer quando uma curva é perigosa, aprende a identificar quando alguém está tentando armar um assalto. Mas existe uma coisa que nenhum caminhoneiro consegue explicar. A madrugada na estrada. Depois das 2 da manhã, parece que o mundo muda. O movimento desaparece, o rádio começa a falhar, e a sensação de estar completamente sozinho fica muito mais forte. Essa história aconteceu comigo numa dessas madrugadas. Eu estava fazendo uma entrega longa no interior do sul do país. A carga era pesada e eu já dirigia havia quase 8 horas. A estrada estava vazia, e o único som era o motor do caminhão e o vento batendo na carroceria. Olhei para o relógio do painel. 2h47 da madrugada. Eu já estava pensando em parar no próximo posto para tomar café quando vi uma coisa estranha mais adiante. Uma silhueta no acostamento. Quando me aproximei, percebi que era um homem. Ele estava parado na beira da estrada, completamente imóvel. Aquilo já era estranho. Era um trecho isolado, cercado por mato dos 2 lados. Não tinha cidade próxima, não tinha casas, não tinha absolutamente nada por quilômetros. Quando meu farol iluminou melhor, o homem levantou a mão pedindo carona. Eu hesitei. Caminhoneiro aprende a desconfiar de tudo na estrada. Mas quando passei devagar por ele, notei que parecia um homem simples, talvez na casa dos 40 anos. Usava uma jaqueta escura e parecia estar cansado. Não parecia armado. Não parecia nervoso. Só parecia perdido. Acabei parando alguns metros à frente. Ele caminhou até o caminhão e abriu a porta do passageiro. Assim que entrou, algo me chamou a atenção imediatamente. O ar dentro da cabine ficou estranhamente frio, mesmo com o motor quente. Ele se sentou em silêncio. Obrigado por parar, ele disse. A voz dele era baixa e rouca. Perguntei o que ele fazia ali naquela hora. Ele demorou um pouco para responder. Eu estou tentando chegar em casa. Aquilo não explicou muita coisa, mas eu apenas assenti e voltei para a estrada. Por alguns minutos ninguém falou nada. Era só o barulho do caminhão cortando o asfalto. Algo naquela situação me deixava desconfortável. Talvez fosse o silêncio dele. Talvez fosse o frio dentro da cabine. Ou talvez fosse outra coisa. Uma sensação estranha de que algo não estava certo. Então resolvi puxar conversa. Você mora longe daqui? Ele respondeu olhando para frente, sem mover a cabeça. Não muito. Depois de alguns minutos ele apontou para frente. Pode me deixar ali. Olhei pela estrada.
Era apenas uma curva longa cercada por árvores. Não havia estrada de terra. Não havia casas. Não havia absolutamente nada. Tem certeza? Perguntei. Ele apenas assentiu. Reduzi a velocidade e parei o caminhão no acostamento. O homem abriu a porta para descer. Mas antes de sair, virou lentamente o rosto para mim. E disse uma frase que me fez sentir um arrepio subir pela coluna. Obrigado, faz muito tempo que ninguém para aqui. Eu franzi a testa. Como assim? Mas ele já tinha descido. Começou a caminhar pela beira da estrada. Eu observei pelo retrovisor. Ele deu alguns passos. A neblina estava ficando mais forte. Por um segundo perdi ele de vista. Quando olhei novamente, não havia mais ninguém ali. Nem no acostamento, nem na estrada, nem no mato. Simplesmente desapareceu. Aquilo me deixou completamente confuso. Eu desci do caminhão e olhei ao redor. Não tinha lugar nenhum onde ele pudesse ter se escondido. A estrada estava vazia. Sem carros. Sem pessoas. Nada. Voltei para o caminhão com um peso estranho no peito e segui viagem. Quase uma hora depois encontrei um posto de combustível aberto. Desci para tomar café e tentar espantar o sono. Enquanto estava no balcão, contei a história para o frentista. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele perguntou uma coisa que me fez gelar. Ele usava uma jaqueta escura? Na hora senti um frio no estômago. Usava, como você sabe. O frentista suspirou. Por que você não é o primeiro caminhoneiro que fala dele? Fiquei olhando para ele sem entender. Então ele continuou. Há uns 12 anos aconteceu um acidente naquela curva que você mencionou. Um caminhão bateu de frente com um carro. O motorista do carro morreu na hora. Mas antes de morrer, ele saiu do carro e tentou pedir ajuda na estrada. Era madrugada. E nenhum veículo parou. O frentista terminou o café e disse algo que até hoje eu nunca esqueci. Desde então alguns caminhoneiros dizem que veem um homem pedindo carona naquele trecho. Sempre no mesmo lugar. Sempre na mesma curva. E todos dizem a mesma coisa. Que o homem entra no caminhão. Fala pouco. E pede para descer exatamente onde morreu. Depois disso, eu nunca mais parei para ninguém naquela estrada durante a madrugada. Porque até hoje uma pergunta não sai da minha cabeça. Quando ele estava sentado ao meu lado, eu não ouvi uma única vez o som da respiração dele. Relato 2. Eu já rodei praticamente todas as estradas do sul do Brasil. Quando você passa anos dirigindo caminhão, começa a reconhecer cada tipo de situação que pode acontecer numa viagem. Assalto, pneu furado, neblina fechada, animal cruzando a pista. Mas tem coisas que acontecem na estrada que simplesmente não têm explicação. Isso aconteceu comigo numa viagem para o interior de Santa Catarina. Era uma noite longa. Eu estava levando uma carga de materiais de construção e já estava dirigindo havia muitas horas. A estrada era daquelas antigas, cheia de curvas e praticamente vazia durante a madrugada. Olhei o relógio. 2h12 da madrugada. O rádio do caminhão estava ligado baixo, mas só pegava interferência. Aquela região era conhecida por não ter muito sinal. Depois de algum tempo dirigindo, olhei no retrovisor e vi um caminhão atrás de mim. Nada de estranho nisso. Estrada é assim mesmo. Mas havia algo que me chamou a atenção. Ele estava exatamente na mesma distância havia vários minutos. Nem se aproximava. Nem ficava mais distante. Apenas seguia atrás. No começo não dei muita importância. Continuei dirigindo normalmente. Depois de uns 15 minutos, olhei de novo. Ele ainda estava lá. Os faróis fortes iluminavam a traseira do meu caminhão. Resolvi acelerar um pouco. Meu caminhão começou a ganhar velocidade. Olhei no retrovisor novamente. O outro caminhão acelerou também. Ainda na mesma distância. Aquilo começou a me incomodar. Depois de mais alguns quilômetros, reduzi a velocidade. Queria ver se ele iria ultrapassar. Mas ele também reduziu. Continuou exatamente atrás. Foi aí que comecei a achar estranho. A estrada estava praticamente vazia. Qualquer caminhoneiro normalmente ultrapassaria se tivesse oportunidade. Mas aquele caminhão não passava de jeito nenhum. Depois de quase meia hora nessa situação, comecei a observar melhor pelo retrovisor. Foi quando notei algo que fez um arrepio subir pelas minhas costas. Eu não conseguia ver ninguém no volante.
Os faróis eram fortes demais para ver detalhes, mas ainda assim dava para perceber quando há alguém dirigindo. E naquele caminhão, eu não via motorista nenhum. Tentei me convencer de que era apenas o reflexo da luz. Continuei dirigindo, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Quase uma hora depois, o caminhão ainda estava atrás de mim. Sempre na mesma distância. Sempre silencioso. E sempre sem ultrapassar. Foi então que resolvi fazer um teste. Havia um pequeno posto de combustível abandonado mais à frente. Eu conhecia aquele lugar porque já tinha parado ali anos atrás, quando ainda funcionava. Hoje só restavam as bombas enferrujadas e o prédio escuro. Decidi entrar ali para ver se o caminhão iria parar também. Reduzi a velocidade e virei para dentro do pátio do posto. Olhei pelo retrovisor esperando ver o outro caminhão entrando atrás. Mas quando olhei, a estrada estava completamente vazia. Nenhum farol. Nenhum caminhão. Nada. Aquilo me deixou confuso. Eu tinha visto aquele caminhão por quase uma hora inteira. Desci do veículo e fiquei olhando para a rodovia. Silêncio total. Apenas o som do vento passando pelas árvores. Voltei para o caminhão e fiquei alguns minutos parado tentando entender o que tinha acontecido. Então liguei o motor e voltei para a estrada. Dirigi por mais alguns quilômetros até encontrar um posto de combustível aberto. Quando parei para abastecer, contei a história para um caminhoneiro mais velho que estava tomando café. Ele ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ele perguntou: "Você estava na estrada velha antes da Ponte Grande?" Eu disse que sim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou: "Há muitos anos um caminhoneiro morreu ali." Eu perguntei como. Ele respondeu: "O caminhão dele perdeu o freio numa descida e bateu forte. Dizem que ele ficou horas tentando pedir ajuda pelo rádio antes de morrer." Depois disso ele olhou para mim e disse algo que me deixou completamente gelado. Alguns caminhoneiros dizem que às vezes veem um caminhão seguindo eles naquela estrada. Sempre atrás. Sempre no retrovisor. E sempre na mesma distância. Eu perguntei: "E por que ele não ultrapassa?" O caminhoneiro respondeu sem tirar os olhos da xícara de café: "Porque dizem que o caminhão dele nunca chegou a terminar aquela viagem. Até hoje. Quando passo naquela estrada durante a madrugada, eu evito olhar muito tempo no retrovisor. Porque uma vez, alguns meses depois daquela noite, eu juro que vi aqueles mesmos faróis de novo." Relato 3. Eu sempre fui o tipo de caminhoneiro que prefere dirigir de madrugada. Menos trânsito, menos fiscalização, e geralmente a viagem rende muito mais. Mas depois do que aconteceu comigo numa estrada do interior, eu comecei a evitar dirigir depois das 2 da manhã. Essa história aconteceu há alguns anos. Eu estava levando uma carga de alimentos para uma cidade pequena e precisava passar por uma rodovia estadual antiga que cortava uma região de mata e fazendas. Era uma estrada longa, cheia de curvas e com poucos postos de combustível. Antes de entrar nela, parei num posto para tomar café. Um caminhoneiro que estava lá me perguntou: "Vai pegar a estrada velha?" Eu disse que sim. Ele só respondeu: "Então tenta não rodar lá depois das 3 da manhã." Na hora achei que ele estava brincando. Peguei meu café, paguei e segui viagem. A estrada estava vazia. O céu estava completamente escuro e não havia quase nenhuma iluminação. Só os faróis do caminhão iluminavam o asfalto à minha frente. Olhei o relógio. 2h41 da madrugada. Continuei dirigindo por uns 20 minutos. Tudo normal. Algumas curvas, alguns trechos de mata fechada, nada fora do comum. Até que passei por um lugar que me chamou a atenção. Uma pequena capela de madeira na beira da estrada. Era daquelas capelinhas simples que às vezes existem em estradas antigas. Na frente dela havia uma cruz grande. Lembro bem disso porque os faróis iluminaram a cruz quando passei. Continuei dirigindo. Depois de mais uns 15 minutos, comecei a sentir uma coisa estranha. A estrada parecia não avançar. Eu olhava o GPS do caminhão, mas o sinal estava fraco. Então continuei dirigindo. Mais 20 minutos. Mais curvas. Mais mata. De repente, meus faróis iluminaram algo familiar. A mesma capela de madeira. Com a mesma cruz na frente. Na hora pensei que fosse outra parecida. Continuei viagem. Mas algo dentro de mim começou a ficar inquieto. Depois de mais uns 20 minutos dirigindo,
Vi a capela de novo. Exatamente a mesma. Mesmo formato. Mesma cruz. Mesmo lugar. Dessa vez eu senti um frio forte no estômago. Não fazia sentido. Era impossível eu ter voltado para o mesmo lugar porque a estrada não tinha bifurcações. Era uma rodovia reta com curvas. Mesmo assim comecei a prestar mais atenção. Continuei dirigindo. Mais meia hora. E então, lá estava ela de novo. A capela. Exatamente igual. Eu parei o caminhão no acostamento. Desci. A madrugada estava completamente silenciosa. Fui até a capela com a lanterna. Era antiga, de madeira escura. Na frente havia uma placa pequena. Aproximei a lanterna para ler. E senti um arrepio subir pela minha coluna quando vi o que estava escrito. Na placa dizia: em memória dos viajantes que nunca terminaram esta estrada. Aquilo não me deixou nada tranquilo. Voltei para o caminhão e decidi acelerar para sair logo dali. Dirigi por quase 40 minutos sem parar. Meu coração estava batendo forte. Eu só queria sair daquela estrada. Mas então, meus faróis iluminaram novamente algo na beira da pista. A mesma capela. Dessa vez eu senti um pânico real. Não era possível. Eu tinha dirigido quase uma hora desde a última vez. Mesmo assim estava ali novamente. Foi então que percebi outra coisa. O relógio do painel ainda marcava 2h41 da madrugada. O mesmo horário de quando eu tinha entrado na estrada. Naquele momento comecei a sentir uma sensação que nunca tinha sentido na vida. Como se eu estivesse preso naquele lugar. Como se a estrada simplesmente não tivesse fim. Comecei a dirigir mais rápido. Curva após curva. Mata após mata. Meu coração batendo cada vez mais forte. Até que finalmente vi algo diferente. Uma placa indicando saída para uma cidade pequena. Virei na estrada secundária sem pensar duas vezes. Dirigi até encontrar um posto de combustível aberto. Quando parei o caminhão e desci, a primeira coisa que fiz foi olhar o relógio. 4h58 da manhã. Quase 2 horas tinham passado. Mas na estrada, o relógio nunca saiu de 2h41. Contei tudo para o frentista. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou: você viu a capela? Eu respondi que sim. Ele respirou fundo. Relato 4. Eu já estava quase 10 horas na estrada quando isso aconteceu. Quem trabalha com caminhão sabe que existem dois tipos de cansaço, o físico e o mental. O físico você resolve com café e um pouco de descanso. Mas o mental, quando a estrada fica longa demais, escura demais, silenciosa demais, começa a mexer com a cabeça. Naquela noite eu estava cruzando um trecho antigo de rodovia que corta várias áreas rurais. Era inverno. O frio era forte e uma neblina leve começava a aparecer em alguns pontos da pista. O relógio do painel marcava 3h07 da madrugada. Eu já estava pensando em parar no próximo posto quando algo apareceu no meio da estrada. No começo achei que fosse um animal. Talvez um cachorro. Talvez um bezerro que tivesse escapado de alguma fazenda. Mas quando os faróis iluminaram melhor, eu senti um choque. Era uma criança. Um menino pequeno. Ele estava parado exatamente no meio da rodovia. Fiz o que qualquer motorista faria. Pisei no freio imediatamente. O caminhão reduziu a velocidade com força e parei a poucos metros dele. Meu coração estava acelerado. Aquilo não fazia sentido. Era quase 3 da manhã numa rodovia isolada. Não havia casas por perto, nem cidades. Abri a porta do caminhão e desci. Ei! Gritei. O menino não respondeu. Ele parecia ter uns 8 ou 9 anos. Usava roupa simples e estava olhando para o chão. A neblina passava devagar pela estrada, iluminada pelos faróis do caminhão. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Ele levantou a cabeça devagar. Os olhos dele estavam estranhamente vazios. Então ele falou uma coisa que me deixou confuso. Minha mãe está ali. Ele apontou para o lado da estrada. Para o mato. Peguei minha lanterna e olhei na direção que ele apontava. Sua mãe está perdida? O menino apenas repetiu. Ela está ali. Caminhei alguns passos até o acostamento e iluminei o mato. Não havia ninguém. Nenhum movimento. Nenhum som. Voltei para a estrada para falar com o garoto novamente. Mas quando virei, ele não estava mais lá. A rodovia estava completamente vazia. Olhei para todos os lados.
Nada. O menino simplesmente tinha desaparecido. Aquilo me deixou completamente confuso. Era impossível ele ter corrido para o mato tão rápido sem fazer barulho. Mesmo assim caminhei alguns metros pela beira da estrada procurando. Garoto! Gritei. Nenhuma resposta. A única coisa que eu ouvia era o vento passando pela vegetação. Voltei para o caminhão com uma sensação muito ruim. Algo naquela situação não parecia normal. Segui viagem. Mas a imagem daquele menino parado na estrada não saía da minha cabeça. Cerca de 40 minutos depois encontrei um restaurante de caminhoneiros que funcionava durante a madrugada. Decidi parar. Entrei, sentei no balcão e pedi café. O lugar estava quase vazio. Apenas 2 caminhoneiros e um senhor mais velho que parecia ser o dono. Enquanto tomava café, contei o que tinha acontecido. Os 2 caminhoneiros ficaram em silêncio. Mas o dono do restaurante levantou os olhos lentamente. Ele apontou para o mato? Perguntou. Na hora senti um arrepio. Sim, você sabe de alguma coisa? O homem suspirou. Então contou algo que eu nunca esqueci. Anos atrás, naquela mesma rodovia, um carro saiu da pista durante a madrugada e capotou no mato. Dentro do carro estavam uma mulher e o filho. A mulher morreu presa nas ferragens. O menino conseguiu sair do carro e foi até a estrada pedir ajuda. Mas os caminhões e carros que passavam não pararam. Era madrugada. Alguns motoristas disseram depois que viram uma criança na estrada, mas pensaram que fosse imaginação ou medo de assalto. Quando finalmente alguém parou, já era tarde. O menino tinha morrido no mato ao lado da mãe. O dono do restaurante terminou a história e disse algo que fez minha pele arrepiar. Desde então alguns motoristas dizem que veem um menino parado naquela rodovia durante a madrugada. Eu perguntei: sempre no mesmo lugar? Ele respondeu: não. Fiquei confuso. Como assim? Ele respondeu calmamente: cada motorista vê ele em um ponto diferente da estrada. Mas todos dizem a mesma coisa. Que ele aponta para o mato. E diz que a mãe está ali. Depois disso eu fiquei em silêncio. Terminei meu café e voltei para o caminhão. Mas antes de sair do pátio do restaurante, olhei pelo retrovisor. E naquele momento, por apenas um segundo, eu tive a impressão de ver uma pequena silhueta parada perto da entrada da estrada, observando os caminhões que passavam, como se ainda estivesse esperando que alguém finalmente parasse. Relato 5. Quem trabalha com caminhão sabe que o rádio é praticamente um companheiro de viagem. Mesmo quando não tem música, às vezes a gente deixa ligado só para ouvir alguma conversa de outros motoristas ou alguma estação distante. Ajuda a quebrar o silêncio da estrada. Mas depois do que aconteceu comigo numa madrugada, eu nunca mais deixei o rádio ligado quando estou sozinho. Era uma viagem longa. Eu estava levando uma carga de madeira e precisava cruzar um trecho de rodovia que passa por uma região bem isolada. Mata dos 2 lados, quase nenhum movimento durante a noite. Já era tarde. Ou melhor, muito tarde. O relógio do painel marcava 3h19 da madrugada. A estrada estava completamente vazia. O rádio estava ligado, mas só pegava interferência. Aquele barulho típico de sinal fraco, chiado constante. Eu já estava acostumado. Continuei dirigindo por vários quilômetros. Então algo aconteceu. No meio do chiado, uma voz apareceu. Muito baixa. Quase impossível de entender. No começo pensei que fosse alguma transmissão distante. Aproximei um pouco o ouvido. A voz parecia estar dizendo alguma coisa repetidamente. Mas o sinal estava fraco demais para entender. Então de repente, a voz ficou clara. E disse: alguém me escuta? Aquilo me surpreendeu. Peguei o microfone do rádio. Aqui é caminhão na estrada, estou ouvindo. Quem fala? Alguns segundos de silêncio. Depois a voz voltou. Mas dessa vez parecia mais fraca, mais cansada. Eu preciso de ajuda. Aquilo já era estranho. Porque a voz não parecia vir de uma estação normal. Parecia mais próxima. Como se estivesse na mesma frequência que os rádios de caminhoneiros. Perguntei: onde você está? Demorou alguns segundos para responder. Então a voz disse algo que me deixou confuso. Eu estou na estrada. Olhei ao redor. A rodovia estava completamente vazia. Que estrada? Perguntei. A voz respondeu lentamente. A mesma que você.
Na hora senti um arrepio percorrer meu braço. Olhei pelo retrovisor. Nada. Olhei para frente. Apenas o asfalto iluminado pelos faróis. Você está em um caminhão? Perguntei. A resposta veio imediatamente. Eu estava. Aquilo me deixou desconfortável. O que aconteceu? O rádio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois veio a resposta. Eu perdi o controle, não consegui parar. A voz parecia cada vez mais fraca. Como se estivesse distante. Onde você está agora? Perguntei. Nenhuma resposta. Apenas chiado. Achei que o sinal tivesse caído. Mas então o rádio estalou novamente. E a voz voltou. Dessa vez, muito mais próxima. Você vai passar por mim. Meu coração acelerou. Como assim? A resposta veio em um sussurro. Na curva. Olhei para frente. Havia realmente uma curva longa se aproximando. Reduzi a velocidade instintivamente. Quando entrei na curva, vi algo na beira da estrada. Um caminhão destruído. Caído no barranco. Parecia um acidente antigo. Passei devagar olhando. O caminhão estava completamente abandonado. Ferrugem na lataria. Vidros quebrados. Parecia estar ali havia anos. Naquele momento o rádio estalou novamente. E a voz disse apenas uma frase. Eu ainda estou aqui. Na mesma hora o rádio voltou a emitir apenas chiado. Silêncio total. Continuei dirigindo até encontrar um posto de combustível. Quando contei a história para um caminhoneiro que estava lá, ele perguntou. O caminhão estava num barranco depois da curva grande? Eu disse que sim. Ele respirou fundo. Então contou algo que me deixou completamente gelado. Anos atrás um caminhoneiro perdeu o controle naquela curva durante a madrugada. O caminhão caiu no barranco. Dizem que ele tentou pedir ajuda pelo rádio por muito tempo. Mas naquela região o sinal quase nunca funciona direito. Ninguém ouviu. Ele morreu ali. Sozinho. O caminhoneiro terminou o café e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Alguns motoristas dizem que às vezes o rádio pega uma transmissão estranha naquela estrada. Uma voz pedindo ajuda. Sempre dizendo que perdeu o controle. E sempre avisando que alguém vai passar por ele na curva. Depois daquela noite. Toda vez que meu rádio começa a pegar interferência forte, eu desligo imediatamente. Porque uma coisa nunca saiu da minha cabeça. Quando aquela voz disse que eu ia passar por ele, parecia que ele sabia exatamente onde eu estava. Relato 6. Quem vive na estrada aprende uma coisa muito importante. Sempre saber onde vai parar para abastecer. Caminhão não é carro pequeno. Se você calcula errado, pode acabar ficando parado no meio de uma rodovia sem combustível, e isso é um problema enorme. Essa história aconteceu comigo numa viagem longa pelo interior. Eu estava levando uma carga pesada e tinha calculado que conseguiria chegar ao próximo posto antes de precisar abastecer. Mas alguma coisa deu errado. Talvez o vento contra. Talvez o peso da carga. Ou talvez eu tenha simplesmente calculado mal. O fato é que o ponteiro do combustível começou a descer muito mais rápido do que deveria. Olhei o GPS. Ainda faltavam quase 40 quilômetros até o próximo posto marcado. Comecei a ficar preocupado. Era madrugada. O relógio marcava 3h42. A estrada estava completamente vazia. Eu continuei dirigindo, tentando economizar combustível. Reduzi um pouco a velocidade. Desliguei o ar. Mesmo assim o ponteiro continuava descendo. Depois de alguns quilômetros comecei a achar que não ia conseguir chegar. Foi então que vi algo mais adiante. Uma placa. Posto de combustível, 2 quilômetros. Aquilo me deu um alívio enorme. Eu não lembrava de nenhum posto naquela região, mas às vezes aparecem novos e o GPS demora para atualizar. Continuei dirigindo. Logo depois apareceu outra placa. Posto, 500 metros. Pouco depois vi as luzes. Um posto de combustível simples na beira da estrada. A iluminação era fraca, mas dava para ver claramente as bombas e o pequeno prédio da loja de conveniência. Entrei no pátio sem pensar duas vezes. Parecia um posto antigo. A pintura das bombas estava um pouco desgastada e o lugar parecia muito silencioso. Mas havia luzes acesas. Desci do caminhão. O ar da madrugada estava gelado. Olhei ao redor esperando ver algum frentista. Mas não havia ninguém. Alô? Chamei. Nenhuma resposta.
Caminhei até a porta da loja. Ela estava aberta. Lá dentro havia uma iluminação fraca e prateleiras antigas. Atrás do balcão estava um homem. Ele parecia velho. Muito velho. Estava parado olhando para mim. Preciso abastecer, eu disse. Ele não respondeu imediatamente. Apenas pegou uma chave e saiu da loja. Caminhou lentamente até a bomba. Enquanto ele abastecia o caminhão, notei algo estranho. Ele não falava absolutamente nada. Nem mesmo quando perguntei o preço do combustível. Apenas fazia o trabalho em silêncio. Quando terminou, fui pagar. Entrei na loja novamente. Ele estava atrás do balcão. Paguei em dinheiro. Ele pegou as notas lentamente. Então perguntou algo que me deixou desconfortável. Você está viajando sozinho? Estou, respondi. Ele ficou me olhando por alguns segundos. Depois disse: muitos viajantes passam por aqui durante a madrugada. Aquilo parecia uma conversa normal, mas havia algo estranho no jeito que ele falava. Perguntei: esse posto fica aberto a noite toda? Ele respondeu calmamente: sempre esteve aqui para quem precisa parar. Aquilo não fez muito sentido, mas eu estava cansado demais para pensar muito. Agradeci e voltei para o caminhão. Saí do posto e continuei viagem. Cerca de meia hora depois encontrei outro posto na estrada. Decidi parar para tomar café. Enquanto estava no balcão, comentei com o frentista. Ainda bem que tinha aquele posto uns quilômetros atrás. Eu quase fiquei sem combustível. O frentista franziu a testa. Que posto? Um posto pequeno, antes da curva longa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que me deixou completamente gelado. Não existe nenhum posto naquela estrada há mais de 20 anos. Eu ri, achando que ele estava brincando. Claro que existe. Eu acabei de abastecer lá. Ele chamou um caminhoneiro que estava sentado ali perto. Ei, lembra do posto antigo da estrada velha? O caminhoneiro respondeu. O que pegou fogo? O frentista assentiu. Então olhou para mim. Aquele posto fechou depois de um incêndio nos anos 90. O dono morreu lá dentro. O lugar foi abandonado e demolido anos depois. Fiquei em silêncio. Meu coração começou a bater mais forte. Peguei o recibo do bolso para mostrar que eu tinha acabado de abastecer lá. Mas quando abri o papel, não havia nada escrito. Era apenas um papel completamente em branco. Depois daquela noite, eu sempre verifico 2 vezes onde vou parar para abastecer. Porque às vezes, alguns lugares na estrada parecem continuar funcionando, mesmo depois de terem desaparecido. Relato 7. A curva onde ninguém deve parar. Eu sempre ouvi histórias estranhas sobre certas curvas de estrada. Caminhoneiros mais antigos costumam avisar quando um trecho tem fama ruim. Às vezes é por causa de muitos acidentes, outras vezes é por coisas que ninguém sabe explicar. Durante muito tempo eu nunca dei muita atenção a essas histórias. Até passar por uma curva específica numa madrugada. Eu estava fazendo uma entrega longa e precisava cruzar um trecho antigo de rodovia que passa por uma região praticamente deserta. Era inverno. A madrugada estava fria e o céu completamente escuro. O relógio do painel marcava 3h28 da manhã. Eu já estava cansado e começando a procurar um lugar seguro para parar um pouco. Quem dirige caminhão sabe que às vezes a gente precisa parar no acostamento mesmo, quando não há posto por perto. Alguns quilômetros depois comecei a perceber algo estranho na estrada. Placas antigas de advertência. Curva perigosa. Reduza a velocidade. Aquilo era normal. Estradas antigas costumam ter muitas placas assim. Mas depois apareceu outra placa que me chamou a atenção. Ela parecia muito mais velha. Quase apagada. Quando passei com os faróis iluminando, consegui ler parte da frase. Não pare neste local. Aquilo me pareceu estranho. Mas continuei dirigindo. Logo depois a curva apareceu. Era uma curva longa, cercada por árvores muito altas dos 2 lados da estrada. Reduzi a velocidade e passei normalmente. Assim que saí da curva percebi um pequeno espaço de acostamento mais largo. Decidi parar ali por alguns minutos. Estacionei o caminhão. Desliguei o motor. O silêncio da madrugada tomou conta da estrada. Quem nunca passou uma madrugada sozinho numa rodovia talvez não entenda como esse silêncio pode ser estranho. Às vezes parece que o mundo inteiro simplesmente desapareceu. Peguei minha garrafa térmica e tomei um pouco de café.
Fiquei sentado olhando pela janela. A neblina começava a surgir entre as árvores. Foi então que ouvi o primeiro barulho. Toque. Algo bateu na parte de trás da carroceria. Na hora pensei que fosse algum galho caindo ou algum animal passando perto do caminhão. Não dei muita importância. Alguns segundos depois. Toque. O barulho aconteceu novamente. Dessa vez um pouco mais forte. Franzi a testa. Desci do caminhão para verificar. Peguei a lanterna e fui até a parte de trás. Iluminei a carroceria. Nada. Nenhum galho. Nenhum animal. Nenhuma marca. Voltei para a cabine e sentei novamente. Talvez fosse apenas o metal da carroceria esfriando. Isso acontece às vezes. Fiquei mais alguns minutos parado. Então ouvi novamente. Toque, toque. 2 batidas. Lentas. Como se alguém estivesse batendo com a mão. Dessa vez senti um arrepio subir pela minha coluna. Olhei pelo retrovisor tentando ver algo atrás do caminhão. Mas só havia escuridão. O barulho aconteceu novamente. Toque. Dessa vez mais forte. Respirei fundo e desci novamente. Caminhei até a traseira do caminhão com a lanterna. Iluminei tudo ao redor. A estrada estava completamente vazia. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Nenhum animal. Nada. Foi então que ouvi o barulho outra vez. Mas dessa vez, ele não veio da carroceria. Veio debaixo do caminhão. Um som de algo arrastando no asfalto. Lentamente. Como se alguém estivesse se movendo ali embaixo. Meu coração começou a bater muito forte. Aproximei a lanterna do chão. Mas não tive coragem de me abaixar para olhar. Voltei rapidamente para a cabine. Fechei a porta. Tranquei. Assim que sentei no banco, ouvi novamente. Toque. Dessa vez na lateral da carroceria. Depois outra batida. Toque. E outra. Toque. Como se algo estivesse caminhando ao redor do caminhão, batendo na lataria enquanto se movia. Liguei o motor imediatamente. Assim que o motor rugiu, os barulhos pararam. Não pensei 2 vezes. Saí dali acelerando. Dirigi por quase 40 minutos até encontrar um posto de combustível. Parei e fui direto tomar café. Enquanto estava no balcão contei o que tinha acontecido. Um caminhoneiro mais velho que estava sentado ali me olhou sério. Você parou depois da curva grande? Eu disse que sim. Ele balançou a cabeça lentamente. Muitos acidentes já aconteceram ali. Perguntei. E o que isso tem a ver com as batidas no caminhão? Ele respondeu algo que até hoje eu não esqueço. Alguns caminhoneiros dizem que quando param naquele trecho, algo começa a bater na carroceria. Eu perguntei. O quê? Ele respondeu calmamente. Dizem que são pessoas que morreram na estrada, tentando chamar a atenção de quem passa. Fiquei em silêncio. Então ele terminou dizendo. Por isso existe aquela placa antiga. Não pare neste local. Depois daquela noite, eu nunca mais paro o caminhão perto de curvas isoladas durante a madrugada. Porque uma coisa não sai da minha cabeça. Quando eu estava saindo daquele lugar, olhei rapidamente pelo retrovisor. E tive a impressão de ver várias silhuetas paradas na beira da estrada, observando o caminhão ir embora. Como se estivessem esperando que alguém finalmente parasse. E essas foram apenas algumas das histórias que caminhoneiros dizem ter vivido nas estradas durante a madrugada. Relatos de pessoas que desapareceram, vozes que surgiram no rádio, caminhões que aparecem no retrovisor, e lugares onde algo parece continuar esperando na beira da estrada. Talvez algumas dessas histórias tenham explicação. Cansaço, imaginação, ou apenas coincidências que aconteceram no momento errado. Mas quem vive na estrada costuma dizer uma coisa. Que depois de certas experiências, você nunca mais dirige da mesma maneira. Porque em algumas madrugadas, quando a estrada está completamente vazia, e o silêncio parece pesado demais. Sempre fica aquela sensação estranha de que você pode não estar tão sozinho quanto imagina. Se você gostou dessas histórias sobrenaturais, já se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos relatos. E se quiser ajudar ainda mais o canal, deixe seu like e conte aqui nos comentários. Você já viveu ou ouviu alguma história estranha na estrada? Quem sabe o próximo relato assustador não venha justamente da sua experiência. Boa noite, boa viagem. E se você estiver dirigindo agora, olhe bem pelo retrovisor. Porque algumas coisas na estrada
Gostam de seguir quem passa por elas.